Olá, tudo bem? Sou Fernanda Cantanhede, procuradora-geral do Ministério Público de Contas do Amazonas. E neste mês de março, em que exaltamos a luta da mulher pela igualdade de gênero, convidamos uma mulher inspiradora para nos contar sua história de vida, de luta e de muito trabalho. E ela é a doutora Rebeca de Mendonça Lima, juíza de direito do Estado do Amazonas, que hoje ocupa um cargo de juiz auxiliar no Conselho Nacional de Justiça. Ela é auxiliar do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Barroso. É uma mulher que começou no interior do Estado do Amazonas e hoje está na cidade de Brasília, auxiliando o nosso ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal. Prazer em recebê-la, doutora Rebeca. Seja bem-vinda ao nosso bate-papo do Ministério Público de Contas. Gostaria muito de ouvir como começou a sua história. Sei que iniciou na carreira em 1998 e gostaria de saber um pouco daquele comecinho ainda nos idos de 98. Por favor, fique à vontade aqui, é um bate-papo muito informal que a gente está aqui querendo ouvir a sua história. Bom, primeiramente, olá a todos que nos assistem. Eu fiquei muito feliz com o convite que a doutora Fernanda fez. Primeiro porque somos contemporâneas e, considero que a doutora Fernanda também é igualmente uma mulher inspiradora, tanto que está aqui, chefiando o Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas do Amazonas. Então, é um prazer estar aqui conversando com você, Fernanda. Vou te chamar de Fernanda. Bom, o início da minha carreira, eu ingressei na magistratura aos 23 anos, era muito nova, então fui para o interior. Minha primeira comarca foi Nova Olinda do Norte, a primeira comarca da calha do Rio Madeira, aquele perto, mas que é o perto longe, né? Para quem é do Amazonas sabe o que eu estou falando, né? Muito embora seja perto, mas o acesso só era ou de barco, em torno de 8 horas de viagem durante a noite, ou então de monomotor, né? Que era a minha opção para ir para o interior. Estar no interior, né, apesar de fazer parte, né, da liturgia do meu cargo, começar o trabalho pelo interior do estado, eu posso dizer, quando eu olho para trás, que foi uma experiência maravilhosa sobre todos os aspectos. Primeiro porque você tem contato, você está ali exercendo o seu mistério diretamente com o seu jurisdicionado, que, em via de regra, é um cidadão, né, ou outros que nem cidadãos são, que precisam realmente da intervenção do Poder Judiciário. Então, você poder trabalhar em prol das pessoas no interior do Amazonas é algo que foi muito gratificante. Paralelo a isso, é claro que começando a carreira, a gente começa a aprender também sobre tudo, não é? Então, aprender a tomar decisões, não é, de muita responsabilidade, aprender a refletir e estudar sempre. Então, é uma experiência, com certeza, requer muito sacrifício, porque o interior não é fácil. Naquela época não tinha internet, não tinha celular, não tinha notebook, então, era tudo muito precário no interior, né? O nosso interior, a gente pode dizer que é o interior, uma região muito inóspita, mas foi muito importante para a formação da minha pessoa enquanto magistrada e enquanto mulher. Muito inspiradora mesmo, sua história de vida. E é um começo, doutora Rebeca, que a gente pode dizer que amedronta muito, né? Justamente por todas essas situações que você colocou aqui, né? Do nosso interior do estado do Amazonas, né? Que a gente sabe que tudo, até hoje, ainda tem muita dificuldade, né? Seja de acesso, seja de tecnologias, né? E ainda assim, a gente sabe que você, como mulher, deve ter enfrentado muitos desafios, né, naquele momento. Sei que a gente ainda enfrenta hoje, como mulher, todas nós, né, profissionais de todas as áreas, seja jurídica, seja na área
empresarial, todos nós enfrentamos dificuldades como mulher ainda hoje, mas naquela época, naquele início da sua carreira, sei que você é mulher, e além de ser mulher profissional, você é uma mãe, é uma filha dedicada, tem todos os afazeres que a gente enfrenta também no dia a dia. Como foi naquele momento iniciar a carreira jurídica na magistratura e também iniciando sua vida na maternidade? Como foi para conciliar e qual foi também o maior desafio daquele momento que você enfrentou, doutora Rebeca? Bom, assim, o maior desafio, sem dúvidas, é ser mulher, uma mulher juíza, ainda por cima nova, inexperiente, então, assim, é muito difícil e até hoje é difícil, porque o fato de sermos mulheres, a gente tem que estar todo dia mostrando que a gente tem força, mas, ao mesmo tempo, eu sempre procurei ser muito conciliadora, conversar muito. Em relação à minha vida pessoal, quando eu ingressei na magistratura, logo após eu me casei e em seguida eu tive minha filha, eu só tenho uma filha. E assim, foi muito difícil e desafiador, porque eu ia para o interior, não levava, a minha filha a essa altura já estava numa comarca mais próxima, mas mesmo aquilo que é mais próximo se torna cansativo quando você tem que estar ausente, né, da sua casa e estar longe da sua filha. Mas assim, eu tive sim dificuldades, eram aquelas preocupações. Ao mesmo tempo, eu não me sentia tão culpada como muitas mulheres se sentem, porque eu estava trabalhando e fazendo aquilo que eu gosto. E também eu cresci assim, não é? Eu cresci num ambiente em que a minha mãe trabalhava fora, também trabalhou no interior, então, assim, para mim era muito natural e eu queria que a minha filha entendesse isso como natural, que inerente ao meu trabalho. E eu acho que eu fiz bem, eu acho que eu criei ela bem nesse sentido, né, da compreensão de que a gente não pode estar o tempo todo presente, mas, assim, sempre procurando, na medida em que eu estava presente, cuidar, né, com qualidade, dar a atenção que era necessária. Doutora Rebeca, você falou aqui uma coisa muito importante, que eu acho que é uma lição muito importante da gente dar para as outras mulheres, as mulheres que estão assistindo aqui esse nosso bate-papo, que é de incentivo mesmo, né? Não eu entendo, eu também comecei muito jovem, e no início também a gente enfrenta esse desafio de começar a carreira, e começar a maternidade, começar um casamento, quer dizer, são tantas novidades, né, que se apresentam para o nosso futuro, e a gente tem que buscar. E nada pode impedir que a gente faça uma coisa ou outra, né? Não é o ser mulher que vai impedir a gente de construir nossa família, de ir trabalhar. Eu acho também que é um exemplo muito importante da mãe, da mulher, né, que escolhe ser mãe, de mostrar ao filho que ela é mãe, mas ela também precisa trabalhar, assim como o papai também, né, vai trabalhar, e ele é pai, não deixa de ser pai por isso, e isso colabora com o crescimento, a cultura do respeito à mulher e à mulher que trabalha fora de casa. E achando isso normal, né, porque a gente costuma se culpar, a gente costumava se culpar, né, no início, por estar muito ausente. E hoje também, eu acredito, como você colocou aqui, que esse exemplo que você deu de ir trabalhar, de seguir seu sonho, de seguir uma carreira, passou para a sua filha, que é o que a gente deve realmente deixar de legado para os nossos filhos, né? Que a gente pode trabalhar, e eles também, a filha, por sinal, a filha mulher, também pode ir lá, se formar, trabalhar. Eu parabenizo mais uma vez por esse exemplo que você deu e dá para todas nós mulheres. E avançando nesse assunto que você falou aí com muito entusiasmo, a gente já vê que você sorri quando fala da sua carreira, doutora Rebeca. Você é juíza titular da infância e da juventude aqui no Amazonas já desde 2011. E a gente percebe pelo seu currículo hoje, mestre em Direito, que você também não deixou de estudar e de se aprimorar, né, na sua profissão. E ao longo desses anos, se dedica muito a cada vez mais se especializa nessa área da infância e da juventude.
que foi trabalhar, que está sendo trabalhar nessa área da infância e da juventude ao longo de tantos anos e criando tantos projetos, né, que eu gostaria que você nos contasse um pouco desses projetos lindos que foram criados sob a sua titularidade, sob a sua coordenação, como o projeto Encontrar Alguém e Acolhendo Vidas do Tribunal de Justiça do Amazonas. Bom, eu não me recordo se eu já mencionei aqui, eu vou fazer 26 anos de magistratura, dos quais 14 anos, quase 14 anos, à frente do Juizado da Infância e da Juventude Civil de Manaus. Portanto, eu tomo conta, né, a gente pode dizer assim, de todas as crianças da nossa cidade que estão em situação de violações de direitos, né, em situação de vulnerabilidade social. E ao longo desses 14 anos, em razão mesmo da nossa demanda, em razão de situações que eu me deparava, não é, no dia a dia, na rotina, nós, não, eu digo assim, nós, porque assim, eu sempre costumo falar que eu sou a ponta, não é, do meu trabalho, mas eu tenho toda uma equipe. Então, assim, a gente não consegue fazer nada se não for, não é, com a ajuda, não é, da nossa equipe. Então, assim, a equipe técnica da minha vara desenvolveu um projeto que se chama Acolhendo Vidas, e que quando eu cheguei na vara, logo depois ele foi desenvolvido, mas a gente foi, ao longo do tempo, procurando aperfeiçoar esse projeto, que ele nada mais é do que dar suporte, né, para toda aquela mulher que ela não deseja exercer a sua maternagem. Por razões que lhe dizem respeito, que não nos cabe julgar, não é, esse mérito, mas o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz que a mulher que não deseja exercer a maternidade, ela pode entregar o seu filho à vara da infância e da juventude da sua cidade. E se ela quiser, ela pode, inclusive, manter o sigilo sobre essa entrega, não comunicando à sua família, não comunicando ao pai da criança. Isso é um direito que a mulher tem. E aí nós víamos no nosso dia a dia muitas pessoas procurando a vara da infância, querendo regularizar uma situação de adoção, que a gente chama aqui de adoção brasileira, né, que a pessoa pega o filho, recebe a criança de um conhecido e cria como se fosse seu filho, depois quer regularizar isso. E a gente via muito isso. E é uma adoção irregular, né? Então, por quê? Porque existe um cadastro, né? Um cadastro tanto de pessoas que querem adotar, quanto de crianças e adolescentes que estão preparadas para a adoção. Então, em razão disso, a gente começou a identificar muitas situações de tentativas de adoções irregulares, de burla ao Sistema Nacional de Adoção. Então, nós criamos o Acolhendo Vidas para não só amparar essa mulher, né, que tem um direito, não é, de não exercer a maternidade, que quer entregar o seu filho à adoção, mas que seja feito de maneira responsável e dentro da legalidade. E esse projeto, assim, ao longo, nós já temos, ele foi lançado em 2013, então já temos 11 anos, né, praticamente. A gente pode dizer que ao longo desses 11 anos, de todas as mulheres e adolescentes que recorreram ao projeto, houve desistência de algumas delas. E por quê? Porque muitas mulheres precisavam simplesmente de informações sobre programas assistenciais, de orientações, de o próprio apoio psicológico que ela não recebeu na sua casa. E assim, e para a gente também era uma felicidade, porque a gente não estimula que a mulher entregue seu filho em adoção, mas a gente quer que, a partir do momento em que ela decida fazer isso, que ela o faça dentro do que está previsto no ECA. E a gente tem conseguido. Assim, muitas vezes, por exemplo, na pandemia, aconteceram muitos casos de mulheres que abandonaram seus bebês, não é? Então, assim, em via pública, enfim, na rua, em sacos de lixo. Então, nós recebemos muitas crianças que foram abandonadas dessa forma. Então, o Acolhendo Vidas também, ele serve para prevenir o aborto, prevenir o abandono de incapaz, prevenir o tráfico mesmo de crianças. Né? Então, assim, depois, ano passado, o próprio Conselho Nacional de Justiça, ele lançou uma resolução em que ele diz que a entrega deve ser feita de forma protegida, criou um fluxo
e regulamentou isso, né? Aquilo que está no ECA, algo que nós já vimos fazendo aqui em Manaus já há uma década. O outro projeto que a gente desenvolveu foi o Encontrar Alguém. O Encontrar Alguém, ele se destina a crianças e adolescentes que, em razão de terem alguma especificidade, como uma deficiência, ou porque são grupos de irmãos, ou porque já atingiram uma faixa etária que ninguém quer adotar, então continuam nos abrigos, cresceram nos abrigos, estão nos abrigos. Então, assim, isso me incomodava muito. E aí, assim, um dia eu vi uma ação parecida em outro estado, eu falei assim, não, eu vou tentar implementar e implantar isso em Manaus, né? E aí elaboramos esse projeto e levei ao pleno do Tribunal de Justiça, porque esse projeto ele consiste também em que a imagem dessas crianças e desses adolescentes seja exposta com responsabilidade, claro, porque a gente sabe que tem, não é? A gente tem que ter cuidado com a proteção de dados e tudo mais, mas que eles fossem expostos de maneira que as pessoas interessadas em adotar, ou até mesmo aqueles grupos de busca ativa que a gente chama, olhassem e conhecessem essas crianças e mudassem um pouco o foco dos bebês para essas crianças. E, assim, de fato, também tem sido muito exitoso. Nós já conseguimos mais de 50 adoções. Nós temos já, assim, um adolescente que já é cidadão francês, por exemplo. Conseguimos a adoção de grupos de 5 irmãos. Conseguimos a adoção de criança com autismo e com hidrocefalia. Então, assim, tem se mostrado exitoso. E é também uma prática que o Conselho Nacional de Justiça também regulamentou depois, ano retrasado, né, possibilitando que hoje, no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, as fotos dessas crianças e adolescentes sejam colocadas de maneira que a pessoa que está ali tenha acesso ao sistema que é habilitado, possa conhecer um pouco da história dessas crianças. Então, assim, de alguma forma, muito embora estejamos aqui no Amazonas, né, na região norte, já vínhamos desenvolvendo projetos que somente depois é que foram regulamentados pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, que deixa a gente muito feliz, sem dúvida, porque assim não dá para a gente ficar só trabalhando nos processos, né? A gente tem que fazer algo mais. Então, eu considero que isso tem tido muito êxito, e era uma questão moral também a gente fazer algo mais por esses jurisdicionados, esses pequenos jurisdicionados. Ô, doutora Rebeca, muito feliz de ouvir isso, muito orgulho, ainda mais orgulho eu tenho da sua trajetória profissional. É muito impactante, né, ouvir esse depoimento são situações delicadas, né, que a gente percebe que as crianças do nosso estado e nosso país passam, né, até chegar realmente a serem adotadas, né. Então, e ouvindo esse projeto, esses projetos que vocês implementaram pioneiramente aqui também no nosso estado, dá um alento, dá um acalento mesmo de saber que está sendo feito alguma coisa em prol dessas crianças, né? Em prol da nossa sociedade. Parabéns, olha, isso realmente nos deixa muito orgulhosos da sua trajetória e dessa sua competência profissional. Que, inclusive, foi quem levou até o CNJ, né? Até Brasília. Eu queria saber como foi esse convite do ministro Barroso. Eu acho que aqui quem está ouvindo, né, se interessa em saber, poxa, como uma mulher do norte, né, essa nossa região já tão discriminada, que a gente pode falar isso, que infelizmente ainda a região norte é muito discriminada no Brasil, e como uma mulher daqui, do Amazonas, da região norte, chegou no CNJ para auxiliar o presidente do Supremo Tribunal Federal. Me conta aí. Então, para além dos projetos que eu desenvolvi, na minha vara sempre tivemos muitas ações civis públicas, por exemplo, em que a gente garantia os direitos das crianças e adolescentes a uma vaga em creche, a uma UTI neonatal, a medicamento, enfim, a educação de uma maneira geral, aos direitos, né, que todas as crianças e adolescentes têm, que estão previstos na Constituição. O ministro Barroso, quando ele estava preparando a equipe dele, ele
teve um desejo, que era de contemplar, de convidar pessoas que fossem especialistas em suas respectivas áreas. E eu fui contemplada, não é assim, não, assim, meu nome chegou, né, até a equipe dele, eu entrar em contato, para mim foi uma surpresa, porque eu também nunca pensei em trabalhar fora de Manaus. Graças a Deus, eu sempre gostei muito do meu trabalho, então eu nunca tinha pensado para além disso. E ao entrar em contato comigo, conversaram comigo, eu meio que fui sabatinada, e aí disseram, não, realmente é ela. E assim, e o fato de que ele não queria também só pessoas que fossem do Sul-Sudeste, ele queria contemplar, ele queria conhecer, ter a participação e a colaboração de juízes que não fossem só do eixo sul-sudeste, né? Tanto do norte e do nordeste. Eu, de fato, eu sou a única juíza estadual da região norte que hoje está auxiliando na presidência do CNJ. Sou a primeira juíza de uma vara especializada em infância e juventude, porque nós tínhamos outros colegas lá, mas que, embora fizessem infância, não eram de varas especializadas. Então, eu sou a primeira. E, assim, Fernanda, eu acredito que eu devo muito, realmente, isso é fruto do meu trabalho, que chamou atenção, de alguma forma, pelas notícias. Assim, eu sempre também fui uma pessoa que sempre procurei me capacitar muito. E, assim, dessa forma, eu cheguei lá com, assim, com muita felicidade, muita surpresa, mas foi um convite irrecusável, não é? E eu sou muito feliz por estar tendo essa experiência, por estar passando por essa, né, assim, esse período, né, que eu digo que eu não sou, né, porque eu vou voltar para minha vara continua aqui, e é uma experiência, sem dúvidas, assim, indescritível, porque ontem eu estava aqui na ponta, né? Hoje eu tenho a oportunidade de tentar realizar ações afirmativas na área da infância que influenciarão sobre todos os aspectos, não só para os nossos jurisdicionados, mas também para aqueles colegas, os meus colegas que são juízes da infância no Brasil todo. Então, assim, eu me sinto como uma porta-voz, não é, dos juízes da infância, que a infância, inclusive, sempre é o patinho feio, né? Ninguém considera a infância importante, a infância não dá voto, então, assim, nós sempre somos muito abnegados, as pessoas acham que a gente só trabalha com processos na infância, e não, a gente desenvolve muitas ações, muito trabalho integrado junto ao sistema de garantia de direitos, então, assim, o nosso trabalho não acaba só no expediente, a gente lida com o conselho tutelar, a gente trabalha com as entidades de acolhimento, então, assim, é um trabalho muito cansativo, e eu digo que só está na infância quem gosta muito, quem é altamente comprometido, e aí isso é muito positivo, e isso eu realmente atribuo a esse mérito do ministro Barroso, que não me surpreende, porque hoje eu sei que ele valoriza muito, ele é professor, então eu sei que tem muitos assessores que ele tirou da sala de aula, né, da UERJ, onde ele dá aula, e ele escolheu assessores que foram alunos dele por seus próprios méritos, e isso me deixa muito feliz. Doutora Rebeca, felizes estamos nós em ouvir essas suas palavras, em ouvir todo esse arcabouço jurídico que você nos colocou e toda essa vontade de cada vez mais acrescentar, somar, né, com todo o nosso sistema jurídico, não só agora em âmbito estadual, mas em âmbito nacional também. E ver que esses projetos eles estão dando frutos e a gente vai colher muito mais frutos em prol da nossa sociedade, que é o que todos nós aqui, seja em qualquer órgão, estamos tentando, né, implementar e fazer com que as políticas públicas, né, do nosso país sejam efetivadas. Eu queria agradecer muito, passaria muito tempo aqui ouvindo essa sua experiência, que já nos mostra, já nos indica por que você está aí, né? Por que você foi escolhida para estar nos representando lá no CNJ, uma mulher do Norte, uma mulher guerreira, e que está totalmente credenciada por toda essa sua trajetória profissional, aí que em poucos minutos você colocou para a gente, mas que acho que quem assistiu, quem está assistindo isso aqui,
já tem como grande exemplo, como grande inspiração. Eu lhe agradeço muito por ter aceito o nosso convite e gostaria de te dar um tempo aí para você ainda falar o que tem realmente de recado, ou o que pode ser dado como um pouco de incentivo mesmo para outras mulheres que como você, querem querem continuar ou na vida da magistratura, ou na vida pública, ou mesmo na vida privada, e que sabem que o começo não é fácil, mas que a caminhada é sim gratificante. Bom, eu quero, assim, né, considerando que eu estou aqui falando essencialmente para um público que é do Tribunal de Contas, não é, do Estado, do Amazonas, eu quero, assim, conclamar, né, a todos que olhem para as nossas crianças na medida da sua esfera de atribuição, não é, porque a gente precisa entender, tem um poeta canadense que diz que nós precisamos mudar o começo da história para mudarmos a história toda. Então, se a gente não trabalhar cada um com a sua parcela de contribuição dentro daquilo com que você trabalha, em prol das nossas crianças, a gente vai estar trabalhando efetivamente para o futuro não só das crianças, mas dos adolescentes e dos adultos do nosso país. Eu quero agradecer o convite, eu também ficaria aqui, assim, muito mais tempo falando sobre muito mais coisas, mas assim, quero dizer também, não é que o ministro Barroso tem em mente assim, a prioridade absoluta que está prevista no artigo 227 da Constituição Federal. Em razão disso, estamos desenvolvendo uma política judiciária nacional que decorre do Pacto da Primeira Infância, do qual o Tribunal de Contas do Amazonas é signatário também. Quero convidar, inclusive, o Ministério Público de Contas aqui do Amazonas a aderir também ao pacto, porque nada mais é do que a prática de ações intersetoriais, interfederativas e integradas em prol das nossas crianças. Então, assim, muito obrigada pela oportunidade e parabéns também, porque, como eu falei no início, você é uma mulher inspiradora. Obrigada, doutora Rebeca. Deixa para a gente aí uma mensagem para a mulher, né? Para aquela mulher que está lhe assistindo agora, ouvindo, e já está em casa ou no trabalho, também querendo ser uma mulher que desponta no cenário jurídico. E o que você diz para ela nesse nosso mês especial, né, dedicado à mulher, e essa nossa luta realmente para que a gente conquiste nossos espaços, né, não somente no meio jurídico, mas também em todo o meio onde a mulher quiser ocupar o seu espaço. Bom, eu quero dizer para todas as mulheres, né, e para os homens também que nos escutam, que nos assistem, que é preciso respeitar a mulher, é preciso respeitar o espaço da mulher, e você, mulher, ou que se identifica como, não é, do gênero feminino, que você lute pelos seus sonhos, que você trabalhe com o que você gosta, porque eu acho que a vida é muito rápida para a gente não trabalhar com o que a gente não gosta, com o que não nos faz feliz. Não abra mão dos seus sonhos. É muito difícil conciliar carreira e maternidade. Sim, mas a vida não é fácil, né? Ninguém disse que seria fácil. Então, vale a pena, no final das contas, vale a pena. Procure conquistar a sua independência financeira, a sua independência emocional, porque, assim, isso é algo mais importante que nós podemos ter e passar também para as nossas filhas e nossos filhos. Então, assim, nunca desista, mas também não perca a feminilidade, que isso é muito importante, porque nós precisamos ter uma sociedade que seja mais amena, que seja mais leve, e eu acho que a mulher tem um papel essencial nisso. Obrigada, doutora Rebeca. Eu espero que vocês todos tenham gostado dessa entrevista maravilhosa, leve e de muito aprendizado, concebida pela juíza de direito, doutora Rebeca de Mendonça Lima. Tchau, tchau.